Olá! Bem ao final de janeiro, a sociedade brasileira, e isto gerou repercussões também mundiais, a sociedade brasileira passou por um grande susto e vem passando também por uma grande comoção. O evento ocorrido numa cidade mineira, bastante conhecida, que é Brumadinho, até então muito conhecida por ser a cidade sede de um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo, que é o Inhotim, museu a céu aberto. E, infelizmente, Brumadinho, como bem sabemos, se tornou também conhecida por um acontecimento, não exatamente um acidente, mas um acontecimento avassalador, que foi a ruptura da barragem da Vale. Muita coisa, ao que tudo indica, ainda ocorrerá, no que diz respeito especialmente às pessoas, às vidas, às famílias, aos agrupamentos, aos bairros, aos laços sociais que foram impactados de início, fora os impactos que ainda ocorrerão. Em situações desta ordem, sabemos que os impactos ainda irão reverberar por muito tempo. Para além, é claro, do que já foi bastante destacado, o aspecto trágico, e aqui eu falo da tragédia não só como uma palavra de impacto, mas pensando muito bem na tragédia como aquilo que essencialmente indica para nós todos a nossa essencial condição de desamparados. Então, nesse sentido, me parece que o ocorrido em Brumadinho é da ordem de uma tragédia que toca singularmente a vida das pessoas diretamente envolvidas, uma tragédia que toca a cidade, que toca a nós todos, que de algum modo, vivendo ou não em Brumadinho, tendo ou não pessoas diretamente envolvidas, vidas perdidas, mas há algo ali que nos enlaça, que é exatamente esta condição de sermos desamparados, uma condição subjetiva de base. O acontecimento monstruoso nos coloca todos, nos relembra que todos nós somos subjetivamente desamparados. Esse é um ponto que, a meu ver, justifica pensar o ocorrido em Brumadinho como algo da ordem de uma tragédia. Além desse ponto, a nossa condição de sermos subjetivamente desamparados e a própria subjetividade como um todo é um trabalho que nós cotidianamente fazemos, um trabalho psíquico que nós cotidianamente fazemos em relação a essa nossa condição. Então, os laços amorosos, as amizades, as construções, as obras, o próprio trabalho, as nossas relações, inclusive com o sofrimento, elas são modos de responder, modos muito singulares de cada um responder a essa condição de base, que é a condição de desamparo. Além desse aspecto, me parece que o evento trágico ocorrido em Brumadinho nos leva também a considerar algo que o tempo todo nós verificamos, particularmente no campo da experiência psicanalítica, que é a categoria do real. O real é uma categoria que nos foi apresentada especialmente pelo psicanalista Jacques Lacan a partir de seu retorno, de seu diálogo com Freud, de seu retorno a Freud. O real é algo que está posto em Freud, que diz respeito sim a essa nossa condição de sermos seres desamparados, seres faltosos, seres que o mundo como um todo, o tempo todo, acaba nos mostrando como que nós somos pequenos, como que nós não controlamos tudo, como que há algo muito maior do que nós todos e como que tudo que é da ordem do planejamento, tudo que é da ordem da segurança, tudo que é da ordem do cálculo, tudo que é da ordem, inclusive da prudência, em um estalo, em um segundo, isso tudo pode ser subvertido e o mundo acaba se colocando de pernas para o ar. Ou seja, o mundo nos coloca de pernas para o ar. O real é exatamente este acontecimento que nos toca muito intimamente e quando nos toca, nós não temos dúvida de que estamos sendo tocados por algo que nos ultrapassa,
por algo que é da ordem do avassalador. É nesse sentido que Lacan vai nos apresentar o real. Ao longo de sua obra, ele fala do real das mais diversas formas. Não há uma única consideração de Lacan acerca do real. Mas aqui eu destacaria algumas que me parece que o que se passa, conosco, o que tanto nos toca em uma situação tão trágica como a de Brumadinho, é exatamente isto que nós podemos localizar como um certo encontro, na verdade um atravessamento do real. Uma primeira formulação que Lacan nos apresenta, nos propõe sobre o real é exatamente qual? O real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar. Ou seja, o real é algo da ordem do inexorável. Não há como nós empurrarmos, tirarmos isso das nossas vidas, tirarmos isso do nosso mundo. O real, como aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar, nos indica que o real é algo que tem uma densidade, é algo que comporta exatamente isto, que quando arrebenta em nossas vidas, isto pode fazer com que tudo que é assegurado, garantido, tudo que parecia ir muito bem, tudo que era concreto e sólido, de repente se mostra extremamente liquefeito, sem muita concretude, sem enraizamento. Isso se desloca, porque o real é aquilo que, em sua densidade, nos empurra, nos tira do lugar. Uma outra formulação que Lacan nos propõe é que o real, ele basta a si mesmo. Ou seja, não há como termos uma ideia que pudesse representar, que pudesse prever, que pudesse controlar o real. O real, ele basta a si mesmo, ele é algo que faz parte do mundo, faz parte da existência, ele não precisa de nós, ele simplesmente se coloca, ele se impõe, ele faz furo. E quando ele faz furo, ele nos coloca exatamente nessa condição em que os nossos planos, em que os nossos projetos, por exemplo, o projeto para o futuro, o que eu vou fazer amanhã, o que eu pensava que pudesse estar garantido, assegurado, a casa que eu sempre vivi, a terra que era minha, os familiares, os laços, as histórias de amor e de sofrimento, tudo isso acaba sendo furado, esburacado por esse real que basta a si mesmo. E é daí que nós podemos ir a uma terceira formulação sobre o real proposta por Lacan, quando ele nos diz que o real é da ordem do impossível. Esse impossível é exatamente isto que eu não tenho como deter. É isto que, vindo, por exemplo, da relação com os outros, da natureza, vindo do corpo, são fontes de mal-estar, como não exatamente Lacan, mas como Freud nos salientou, é isso que irrompe e faz furo em nossas vidas. O impossível de ser contido, o impossível de ser previsto e também aí podemos pensar o impossível de ser dito. Então, nesse sentido, não há palavras, por mais que nós possamos usar a palavra tragédia, catástrofe, alguns usam a palavra acidente para falar do que ocorreu em Brumadinho, e talvez essa palavra seja pouca, seja pequena, porque não há palavras para descrever de fato o que é isto. Porque isso é da ordem daquilo que nos avassala, daquilo que nos ultrapassa. E aí sim nós temos uma espécie aí de novo silêncio, porque por mais que nós ajuntemos as palavras do mundo, de uma língua, de um vocabulário, nós ainda não conseguiremos dizer exatamente o que é aquilo. É nesse sentido que, por mais que nós possamos reunir diversas e diversas palavras, diversas narrativas, sempre haverá aquela sensação de que alguma palavra a mais poderia ser dita, de que as palavras são pequenas, as palavras não são exatas, as palavras não descrevem exatamente o que ocorreu, o que se passa, a palavra não dá conta do impacto. A palavra não dá conta do trágico. Então, nesse sentido, é que também, curiosamente, na medida em que não existem palavras suficientes, é importante, então, que, mesmo não existindo palavras suficientes, que algo seja dito. Então, escutar as pessoas, estarmos abertos às narrativas, e muito haverá de ser dito, o que será dito sobre Brumadinho, o que as pessoas estão falando agora imediatamente, as pessoas que lá estão, o que elas irão produzir ao longo de suas vidas, o que elas poderão escrever, o que poderá ser mostrado por meio de palavras, fotografias, imagens em movimento, documentários, canções, choros, sussurros. Isso tudo é uma forma de tentarmos lidar com o real. Porque esse é o aspecto curioso e paradoxal. O real é aquilo que é impossível de lidar, nós não podemos contê-lo, não podemos prevê-lo, mas é isso que nos coloca a trabalho.
trabalho de sermos o que somos, o trabalho de suportarmos, por mais que seja sofrível, suportarmos a falta, suportarmos esse esburacamento. Então, ouvir as pessoas, colocar as pessoas para falar, isto é muito importante e é o principal recurso que nós temos nesse momento. Então, se há, sim, uma solidariedade digna, importante, relevante de ser prestada a Brumadinho e as pessoas, né, diretamente tomadas por esse trágico avassalador, o digno é o quê? Ouvi-las, criar oportunidade para que essas pessoas falem, cantem, chorem, sussurrem, encontrem palavras, criem palavras para, curiosamente, dar conta disto que é impossível de ser contido, disso que é impossível de ser tirado de nossas vidas. É nesse sentido, então, que eu gostaria de, não diria bem oferecer uma contribuição, mas oferecer uma reflexão sobre Brumadinho, pequena, modesta, parcelar, a partir da psicanálise. É nesse sentido, então, que me parece importante nesse momento. Não se trata de esclarecer, não se trata, né, de oferecer algo, a não ser o quê? A capacidade de escuta. Né? Se há algo de fato solidário em relação a Brumadinho, este algo, além de tudo que materialmente já está sendo feito, é o quê? É ouvir. Ouvir histórias, ouvir narrativas sobre esse trágico avassalador que faz parte da vida. Até mais.